A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua em Jó, 18, 19 e 20 e Salmos 27. Não se esqueça de ler completo na sua casa todos os capítulos para que a gente chegue até o fim do ano com toda a Bíblia lida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estar meditando na Tua Palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor, e abra os nossos entendimentos, para que cada capítulo venha nos ensinar algo sobre a Sua passagem na Terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 19, o texto diz assim: Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar? Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha contra-argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Até o capítulo 5, até o versículo 5, ainda estava tudo bem, porque Jó estava bravo, estressado. Mas aí Jó peca no 6, porque ele vai falar o quê? Que Deus foi injusto com ele. E Deus não é injusto com ninguém. Deus é justo, né? E aí ele impõe a Deus um castigo que lhe deu, mas ele não recebeu um castigo de Deus, só que ele não sabia disso, né? Então aqui eu me lembro, da hora que eu estava lendo, eu me lembrei daquele contexto que Jesus vai dizer assim: ireis, mas não pecais. Né? Porque irar, se estressar, como está acontecendo com o Jó aqui, é comum. Então tem alguém te falando assim: você errou, você pecou, você está em iniquidade, não sei o que, e Jó responde: não tô, caramba, e mesmo se eu tivesse é da minha conta, não é da sua. Você vai ficar enchendo meu saco até quando? Até aí tudo bem. Agora quando ele fala contra Deus, Deus foi injusto comigo. Ele está primeiro imputando a Deus uma culpa que não é de Deus, porque Deus não é injusto com ninguém, Deus é justo, Deus é justiça, certo? Como diz a própria palavra. E ele também peca, né? Porque aí ele vai apontar o dedo para Deus, aqui, né? E aí depois ele vem reclamando embaixo e diz assim: eis que clamo violência, mas não sou ouvido. No caso, naquela época, até hoje, né? Quando alguém gritava violência ou ladrão e tal, a gente até vê em filmes, as pessoas se uniam para ajudar, né? Então ali no caso ele diz que ele grita violência e ninguém socorre ele. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Tirou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. E aí ele continua botando a culpa de tudo aquilo que está acontecendo em Deus, né? E hoje a gente vê muito disso, né? A gente vê pessoas, não é o caso de Jó, não é o caso de Jó. Jó está sofrendo isso aqui porque lá no começo a gente viu que foi o inimigo que foi, né, tentar Deus ali, e Deus falou: não, Jó é justo, né? Vai lá e pode testar ele. Mas normalmente a gente vê coisas da vida acontecendo com as pessoas, e as pessoas normalmente se desviam, né? E falam: ah, Deus levou meu pai, Deus matou minha mãe, matou meu irmão, me tirou do trabalho. Por que Deus? O que será que você fez? No caso do entendimento dos amigos, e que na maioria das vezes acontece, os amigos aqui eles olham por essa ótica porque eles entendem a lei da semeadura. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Então se Jó está colhendo isso é porque ele plantou alguma coisa para colher isso. Não é o caso de Jó, certo? Mas eles entendem, como todo mundo entende a lei da semeadura, a gente só não quer aceitar que a gente é culpado pelos nossos próprios problemas. A gente só não quer dar o braço a torcer e falar: não, realmente eu plantei isso, agora eu estou colhendo isso, né? Então a mensagem, eu acho que fica é a do começo, é de que ireis, mas não pecais, né? Não impute a Deus um problema que você mesmo cavou, né? Ou que você não tenha cavado esse problema, né? Que a adversidade da vida tenha alcançado.
ore a Deus e peça justiça, né? Tem até um louvor, a Bruna vai saber qual é, que diz assim, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional, sabe? E é isso, às vezes, aqui no caso, é como se Jó estivesse falando assim, Deus, eu tenho razão, você tá vendo que eu tenho razão, que eu não fiz nada. Só que ele agiu pela sua racionalidade aqui e culpou Deus, né? Mas a gente não deve agir pela irracionalidade, né? A gente deve pedir justiça a Deus, né? Porque a gente sabe que Deus é justo. E quando a gente clama e pede justiça a Deus, né? Às vezes Deus pode até não responder audível, mas Deus está vendo tudo, né? Então a lei da semeadura ela funciona, né? Tudo que a gente planta a gente colhe. Então se aqui Jó não plantasse essa malcriação, talvez a recompensa dele fosse muito melhor. Se ele não tivesse plantado essa malcriação aqui desse contexto, né? Talvez a recompensa dele fosse até muito melhor. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Querem Salmos. Vamos lá. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invista contra mim, permanecerei confiante. É muito bonito esse salmo, ele fez parte da minha história, da minha vida, então não podia deixar de citar, porque quando a gente se dá realmente conta da grandeza de Deus na nossa vida, não tem nada. Nada do que a gente possa temer, que a gente possa recear. Porque muitas das vezes a gente faz do problema ou do inimigo maior do que Deus. E não é assim. Deus ele é maior do que todas as coisas. Então, Davi aqui ele mostra realmente confiança. Mas não é a confiança da boca para fora, que a gente fala, não, eu sei que Deus é grande. A gente canta lá com grande, meu Deus. Mas a gente não tem a noção de que é tudo pela permissão dele. Tá tudo no controle dele. Então ele é maior do que qualquer coisa. Você não precisa temer. Quando você está nos caminhos do Senhor, você não precisa temer o mal. A não ser que você dê brechas, né? Uhum. E aí não tem como definir isso. Mas quando você está nos caminhos do Senhor, servindo, fazendo o que é certo, e entendendo ainda, né? Porque muitas das vezes a gente, mesmo no caminho certo, a gente ainda não entende, não dá essa grandeza a Deus, né? Então, tenha noção da grandeza de Deus. Ele é maior que o seu problema, que a sua luta, que o inimigo, ele é maior do que tudo. Nada pode te tocar, porque Deus, ele cuida. Exatamente. E o Senhor é aquele que ensina o caminho da retidão, né? Então, no Salmo aqui, quando você vai falar assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, né? Talvez Jó erre daquela maneira ali, justamente porque ele sabe que nenhum exército se absteve a ele. Ninguém foi contra ele. É até um salmo que confronta a ideia de Jó, né? E quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Então na cabeça de Jó pensa ali, ele vai falar assim, ninguém veio contra mim. Eu não fiz nada. Em vez deles tropeçarem e cair, eu que estou caindo. E aí ele acaba, né, cometendo aquela falha ali. Mas a gente vê que o Davi, quando ele escreve esse salmo aqui, independente dos seus problemas, ele nunca imputa a Deus as culpas. Ele sempre bate no peito e fala, o errado fui eu. Né? E Jó até entende isso, né? Quando tem aquela frase muito conhecida de Jó, que a gente vai chegar lá ainda, que ele fala, nu vim Já lemos, já. e nu voltaremos para lá. E nu voltarei, já lemos. Então Jó ele entende isso, mas ali no momento de estresse ele perde a sua razão e acaba pecando, né? Então acho que ainda mantém, né, essa mensagem, né, direis, mas não pequeis. E é bonito também aqui no 10, porque fala assim, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Uhum. Como aquilo que eu falei, né? Que nada pode te tocar, porque ele é nosso pai, né?
Ele cuida, ele zela, todos podem te abandonar, mas o Senhor não nos abandona. Sim, é isso. Vamos orar? Vamos. Senhor, Deus meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a Tua Palavra. Senhor, nos ajude para andar nas Tuas veredas todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Pai. Amém. Tchau.